Pois muito bem, Luau por um malte no ar. Episódio 105, gente. Cara, faz muito tempo que tá sendo 105. A gente parou no 105. Eu sempre tive problema com números, Bia. Tô brincando. Pelo menos 105 soma 6, meu número de sorte. Que bom estar aqui com vocês, assim, remotamente. Queria começar nosso programa dando parabéns para o novo Paps. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Felipe Miranda. Parabéns, Gabi. Para os dois Gabis agora. Que bom que ele chegou. Bom, vou começar aqui a pauta do dia. Eu estava fazendo ontem e, inspirada pela paternidade do Felipe Miranda, queria abrir o nosso programa aqui com um tweet de Elon Musk. Ele tweetou assim, no dia 28, olha, population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming. E ele tem 6 filhos, né? Então ele deu a colaboração dele, o Felipão tá ali chegando já, mas 50%. Não é um processo de aproximação. Isso implicaria uma velocidade ou uma aceleração que não existem. Eu parei agora. Mas o lance é que a gente tem que ter mais filho ou menos filho? Não entendi. Porque tem os dois lados, né? Por um lado, menos filho, menos gente pra produzir, né? Vai mudar ali a pirâmide. Por outro lado, mais gente consumindo essa loucura toda aqui. Eu não entendi o... Não, ele tem... pra ter mais um? Acho que ele critica a queda da taxa de natalidade. Uhum. Só que assim, então, e também eu queria propor esse debate mesmo para vocês. E eu me lembro, assim, de também, logo que acabou o governo Lula, quer dizer, assim, até hoje, e várias vezes o Felipe também menciona isso, né, como o Lula também é um cara de sorte, que pegou ali a alta das commodities e tinha o cenário externo muito favorável, né, Felipão? Tipo, ele tinha várias coisas que colaboraram para o desenvolvimento econômico daquele momento. E também tem gente que fala que ele se beneficiou desse bônus demográfico, certo? Que tinha uma população economicamente ativa grande. E, bom, então queria propor isso aqui para vocês. Quanto o bônus demográfico contribui mesmo para o desenvolvimento econômico? Então, queria propor isso aqui para vocês. Vocês concordam ou discordam do Elon? É verdade que a baixa taxa de natalidade, ou sei lá, a redução do nível de natalidade, de nascimento, prejudica mais do que, de repente, a mudança climática mesmo, o aquecimento global, né, como ele falou, ou não? Agora, tem uma outra pauta também que se mistura a essa, que é uma sugestão do maravilhoso Nelson Carneiro, inclusive, que é esse movimento que a gente já debateu aqui, de Great Resignation e, né, dos jovens também já não estarem mais tão dispostos a essa alto nível de produtividade e tal. Enfim, o que vocês acham? Vou desligar minha câmera que eu acho que tá travando. É uma visão anti-malthusiana, né? O Malthus, não sei se dá para chamar o Malthus de economista, né? Mas ele, quando a gente estuda os clássicos da economia, ele tá lá, né? Sei lá, vou chutar aqui, século XVIII, talvez. Mas ele tinha essa preocupação de que o crescimento populacional ia levar a gente à ruína, né? Que não tinha alimento suficiente no mundo para abastecer todas as bocas e estômagos, né? E depois provou-se uma visão equivocada, porque não levava em conta o enorme aumento, né, da produtividade, né? Que aconteceu principalmente a partir da Revolução Industrial. E agora o Musk aparentemente está preocupado com o inverso disso. Eu não sei os argumentos dele, eu não consigo imaginar exatamente por que primeiro seria reduzir o crescimento, né? E aí depois, num segundo momento, até um decréscimo populacional. Então hoje assim, tem o peak oil, o peak inflation e o peak population, né? Então quem estuda isso fala que a população mundial ela atinge o seu pico em 10 bilhões de pessoas e a partir daí começa a cair, né? Até umas projeções um pouco mais atualizadas falam em picos menores do que 10 bi, né? Porque, de fato, as taxas de fecundidade no mundo inteiro têm caído dramaticamente, né? O Brasil acho que é um dos principais casos disso. Não sei por que isso seria um problema exatamente, óbvio, né? Se a população cair indefinidamente, a gente vai ter um dia que vai ter Adão e Eva de novo na Terra, e acho que seria um problema, mas eu acho também que ela
ela pica e depois ela cai e vai encontrar um estado estacionário de longo prazo, né? E, aliás, sobre isso, coincidentemente, saiu uma entrevista no Valor essa semana, do sempre brilhante Eduardo Giannetti, contando um pouco, não é o bônus demográfico, né, como seria o inverso disso, mas como a educação no Brasil tem uma chance que nunca lhe foi dada, porque a população brasileira, começo da década de 50, era de 50 milhões de brasileiros. Em 1994, ultrapassou 150 milhões de brasileiros. Então, em pouco menos de 50 anos, a população triplicou e a demanda social no Brasil explodiu. Não tinha como atender isso, né? Então, a gente tem um budget educacional razoavelmente grande, comparado com os países desenvolvidos, mas que não conseguiu atender esse fortíssimo crescimento populacional. Ele falou assim, agora vai acontecer o inverso. Se a gente apenas mantiver o orçamento da educação e os orçamentos das universidades, etc., tem um enorme terreno para melhorar a qualidade da educação e dar, inclusive, educação em período integral para toda a família de baixa renda. Então, também tem vantagens associadas a isso, sabe? Eu não tenho uma visão muito catastrofista desse fenômeno. Acho que vai ter coisas boas e coisas ruins, mas o net me parece até positivo. Felipão ou Bia? Bom, pensando, eu não sei, eu não tenho condição de responder se eu concordo com o Musk, porque é uma análise relativa entre o problema da população e o problema climático, e eu sei pouco sobre o problema populacional e zero sobre o problema climático. Mas vou falar sobre o problema populacional, que eu acho que eu tenho alguma coisa para falar. Eu acho que tem um problema grande aqui do ponto de vista previdenciário, né? Acho que essa é uma grande questão. A função de produção clássica, né? O que é o PIB, né? O PIB ele pode ser medido sob a ótica da demanda, né? C mais I mais G mais NX, ou seja, consumo mais investimento mais gasto do governo mais exportações líquidas, ou sob a ótica da produção, né? O PIB é uma equivalência entre a produção agregada e a demanda agregada. E a produção agregada é uma função da tecnologia, né? Do quanto da produtividade, do capital e do trabalho. Ou seja, quanto mais trabalho você imputa numa economia, mais ela vai crescer, né? Então aqui você tem, claro, você está jogando menos pessoas para trabalhar. E aí você jogando menos pessoas para trabalhar e a população ficando cada vez mais velha, há uma inversão da pirâmide, né? Por que os planos previdenciários funcionavam bem até a década de 70, 60? Porque havia poucos velhos sendo sustentados por pessoas na idade economicamente ativa que podiam sustentá-las. Agora é o contrário. E cada vez mais, né? Então você tem cada vez menos jovens ou adultos que possam trabalhar bastante para sustentar uma população cada vez mais velha. Você vai ter que reconciliar essa coisa de alguma forma. Ou os velhos vão ter que viver pior ou menos tempo, o que não é menos tempo, parece ser o contrário, né? A gente caminha para ver mais, então eles vão ter que viver com menos coisas. Ou a população que sustenta esses velhos, ou eles vão ter que ter poupado mais, né? Na sua época ou seja, ter mais aposentadoria na época que eles estavam trabalhando. Ou a população atual vai ter que trabalhar mais para sustentar mais os outros caras. Não tem muita saída, essa conta precisa fechar de alguma maneira. Eu acho que é um problema grave, porque as pessoas não estão muito dispostas a tolerar sacrifício, nenhuma das gerações envolvidas no processo. E acho que tem um problema, sei lá, ético, filosófico, evolutivo aqui nessa história, né? Que as pessoas, elas conseguem amar os pets e odiar crianças hoje em dia, né? Então, assim, dá trabalho ter filho, né? Ninguém quer ter trabalho, ninguém quer ter gasto, uma perspectiva pragmática, financeira da construção de uma família, né? Então é mais fácil ter um cachorro muito bem tratado. Agora, eu falei zoando outro dia que ia ter terapia para pet, e já tem, né? Tem psicoterapia para pet. Então as pessoas vão tratando Mas eles falam, os pets, já? Não, eu acho que eu fico imaginando que é aquela coisa... Quando me falaram, eu posso estar falando uma bobagem tremenda, provavelmente falarei. Mas é aquela coisa das vacas ouvindo música clássica no Japão, sabe? Fiquei pensando nisso, assim, a carne de Kobe, isso deve ser psicoterapia musical. Mas o terapeuta é um pet também? Não sei. Não sei, acho que é junguiano. Não sei. Amei. Não, e sei lá, eu tenho uma perspectiva darwinista da vida também, que é assim, putz, se a galera não tiver muito filho, né, a espécie vai... Se todo mundo topar essa perspectiva de ter pets, a espécie vai acabar, né? Então eu acho que sei lá, um pouco de...
Não sei se chega a ser uma obrigação moral, ética, mas assim, pô, deixa seu gene aí, né? Pra essa coisa meio continuar, né? Porque senão o objetivo da espécie deveria ser se perpetuar, né? Lógico, eu já tô vendo a cara da Bia daqui, assim, tipo. Não, acho que dá pra ter pet e filho, né? Talvez. Acho que Não, precisa mas sabe que eu substituir. pensei no Japão, né, também. O Japão tem justamente esse problema, né, Felipe? Um velho demais, né? E, Sim. não, e Sim. sabe que eu também que eu pensei assim, porque agora esse desenvolvimento também da inteligência artificial e desses robôs assim, tal, né, que ali no Japão rola do idoso mora sozinho naquele cubículo e um robô mora junto ali para meio fazer companhia, né? É muito desumanizado, Pô, né? Meio fazer companhia e cuidar, né? Porque tipo tem uns alertas, né? Eventualmente o idoso passa mal e o robô nota e avisa o sistema de saúde, não sei exatamente. Assim, esse problema previdenciário é tão grave e até de cuidados também, que a previdência aqui, além da questão financeira, né, você tem que tirar o seu tempo para cuidar do outro também. Tem um filme que eu esqueci o nome agora, mas é maravilhoso, um filme japonês, que você tem essa história numa comunidade muito pobre de agricultores de arroz no Japão, em que os dentes apodrecem e aí nesse momento a pessoa, como os elefantes fazem, né? Assim, o velho ele fica isolado e ele vai morrer meio sozinho. E ele tem essa consciência de que é uma atitude ética e digna porque ele não quer arrastar os cuidadores, a família consigo. E aí uma das atrizes, que é uma idosa, ela num dos momentos que ela não tá mais aguentando viver naquela sociedade, não quer mais dar trabalho para as pessoas, ela quebra o dente no tanque quando ela tá sozinha. E a atriz parece que fez isso mesmo. Ela quebra o dente para poder se isolar e morrer sozinha em paz como uma velha digna. Então tem essa. Caramba, Eu esqueci o nome desse filme. Vou tentar achar aqui. que loucura, que forte. A Balada de Narayama? Não. Pode ser. Pode ser. Uhum. Eu ia falar isso dos velhos, né? Que as pessoas odeiam crianças, mas elas odeiam mais os velhos, né? Então é uma coisa... a minha visão é meio que quase o contrário do Elon Musk, então provavelmente eu tô errada, né? Eu não sei se a Não, gente claro que não. Eu não sei se É a gente por tem que ter isso- mais filho, talvez a gente tivesse que ter menos, eu acho. Eu realmente acho que a gente tá esgotado. Assim, tem muita gente no mundo. Não dá, sabe? Sei lá, na Índia, quantas pessoas tem. Às vezes eu fico pensando se não tivesse tido a política do filho único na China, que é uma coisa horrível, né? Se você olha as histórias individuais. Mas como política de governo, cara, ainda bem que eles fizeram isso, sabe? Senão não vai ter comida pra todo mundo, não vai ter planeta pra, sei lá, onde a gente ficar, né? Então, eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, porque eu achei que a gente tinha que ter menos filho. E aí agora a gente tem que ter mais, sei lá. Não sei, tô perdida. Eu lembro até que o príncipe da Inglaterra, não lembro qual deles, né? Bom, só tem um agora que o outro desistiu, né? Eu lembro dele que falaram da ironia, né? Dele falando, vocês têm que ter menos filho, porque não sei o quê. E aí ele lá com um monte de filho, né? O pessoal, porra, meu. Mas isso que você falou de idosos, né? Assim, esse é um mundo em que a figura do idoso ganha importância, né? uhum, Em tese, assim, o idoso ou ele vai trabalhar mais, pode ser ruim, mas pode ser também, sei lá, às vezes o cara começa a trabalhar com coisas que ele gosta e também ganha uma grana e não vai mais ter essa de, tipo, 60 anos você tá morto no mercado de trabalho, não, ao contrário, isso vai ter que valorizar muito a mão de obra do idoso. sim. Coitado do idoso também, né? Tem que trabalhar até idoso também. Você tem direito de se Mas acho jubilar. que tem os dois lados, né? Tem se também... sentir útil, né? Um pouco. Exato. Que o direito de um é o dever do outro, né? Ele tem direito de descansar. Pô, mas alguém tem que sustentar o descanso dele, né? Acho que Sim. acho um problema da sociedade brasileira. Isso desde a Constituição de 88, que é isso. As pessoas pensam que todo mundo tem direito a tudo. Só que tem que ter direito à aposentadoria, tem que ter direito à saúde, tem que ter direito à educação, tem que ter direito ao vale não sei o quê. E quem banca essa brincadeira? Sim. Então, desculpa, Bia. Não, e eu acho também que, assim, tem trabalhos e trabalhos, né? Uma coisa tem trabalhos que dá pra você fazer por mais tempo. É claro que tem alguns que não dá, né? Você vê alguns idosos em situação... De novo, entra aquele tema da quase desigualdade aqui, né? Então, um trabalho braçal, pesado, o cara com 60 anos tá acabado.
tem outros que dá. E eu fico imaginando, e assim, uma coisa é você parar de trabalhar com 60 anos e viver mais 10, né? Outra coisa, hoje eu vejo minha mãe com 60 anos. Cara, ela vai ficar esses 40 anos também fazendo o quê? Se ela viver até 100. Então, eu não vejo... Eu fico imaginando que vai chegar a nossa hora e assim, você vai ficar sem fazer nada. Não é legal também. Não, e provavelmente a gente vai durar até 120. Pelo amor de Deus. Mas né? Sei lá, 110, assim, as coisas vão... E esses processos são exponenciais ainda, né? Se alguém descobre aí um retardamento do envelhecimento, né? The death of death. A morte da morte, né? Puta, aí fica um negócio realmente doido, né? Mas aí, se a gente conseguir também retardar o envelhecimento celular a ponto de que com 80 anos você tá ativo, aí eu achei legal. Nossa. Episódio 10.000 do Puro Malte. Meu Deus do céu. Não, eu ouvi recentemente um podcast que eu já não lembro qual é, de alguém falando sobre também como a gente, às vezes, um quase egoísmo, assim, de não querer que as pessoas, de ficar prolongando a vida eternamente. E, cara, será que isso é o certo, assim, também, sabe? Será que é legal viver 120 anos? Então, assim, a gente vai prolongar a vida, mas em que condição? E se não for desse... Se você estiver bem, legal, mas se não... E aí tem lá o remédio, tem aquilo, tem o outro, e aí você fica lá e, puta, cara, sei lá, será que isso é... Essa é uma grande discussão da ética medicinal, né? De qual é o objetivo da medicina? É prolongar a vida ou dar uma vida mais digna, rica, interessante? E é isso, pô, se for pra viver na cama em coma 100 anos, melhor não, né? Mas se for pra, tá ativo aí, eu acho que tem valor na vida, né? Na vida rica. Com certeza, sim. Então, eu sou dessa linha, assim, de tentar dar elementos para que a vida seja mais legal, não necessariamente mais longa. Sim. Também sempre tenho altos debates com o neurologista do Nico, inclusive, Dr. Carlos Takeuchi, puta neuropediátrico, muito, muito importante aqui para o Brasil. E ruim ele, às vezes, difícil ali, o diálogo, puta, cara, duríssimo. Mas várias vezes ali na internação do Nico a gente trocava essa ideia, exatamente, Felipão. Exatamente essa ideia ali. Porra, é isso, o cara, você começa a ter solução para tudo, né? Remediar, né? Não é solucionar. Você vai remediando tudo, só que, puta, que qualidade de vida, né? O que é a vida, né? O coração tá batendo e uma máquina te ajudando a respirar? Puta, pra mim não é. Eu não quero viver até os 120, não. Porra, é foda envelhecer, hein? Começa a doer tudo, cair tudo. Você se olha no espelho também, você tá cada vez mais deformado. Foda. Mudando de assunto. Essa semana saiu o dado do PIB, né? E eu acho que tem um pouco a ver também com esse nosso primeiro assunto aqui. E surpreendeu positivamente, né? Na comparação trimestre a trimestre, cresceu 1,2. Acho que a previsão era 0,9. E na comparação anual, cresceu 3,2. Alta forte, né? Numa base baixa. Então, também, bom, o que eu queria pôr aqui para vocês aqui, e também a gente já falou um pouco sobre isso, mas acho que a gente talvez já tenha falado sobre todos os assuntos possíveis, então acho que a gente também vai se aprofundando e também mostrando como a gente muda de opinião ao longo dos nossos programas aqui, ao longo do tempo, mas, bom, cresceu 3,2 no segundo tri, e, pô, eu olhei o dado e falei, caramba, que vigoroso ali, mas tem uma sensação de mal-estar econômico, né? Na minha opinião, sei lá, eu vejo muita gente na rua ainda e muita gente procurando emprego ainda e preço muito, muito caro no supermercado, cada vez mais caro, tal. Então, sei lá, um pouco, às vezes, a sensação de que o dado econômico está muito descolado da vida real, assim, do dia a dia, sabe? Minha opinião aqui como leiga, cidadã apenas. E queria saber por que isso acontece, se é que vocês concordam com essa minha avaliação e o que vocês acharam do resultado. Eu acho que tem um pouco, assim, eu entendo essa sua sensação, até compartilho dela um pouco. Talvez tenha a ver com a diferença entre a fotografia e o filme, né? Então, pô,
Se olhar para a foto ali do PIB no trimestre e tal, cresceu, mas vamos lembrar que a gente vem aqui de um ano, a tal da recuperação em V, lá do Paulo Guedes, né? Ele fala muitas coisas em tom propagandístico, mas essa realmente tem lastro científico, né? Mas é só uma recuperação, no fim das contas, né? A recuperação foi rápida, tal, legal pra caramba, mas a gente simplesmente nadou pra não sair no lugar, né? Então, acho que tem um pouco desse sentimento e durante a pandemia, para muitas famílias, e aqui acho que pega desde classe baixa até classe média ou média alta, houve um consumo de poupança brutal, né? Então, usamos recursos ali que estavam reservados para tempos ruins e você não recuperou ainda nesse sentido, né? Então, a galera não tá consumindo pra caramba e o crédito tá super caro, porque o juro subiu também, tem inflação correndo por poder de compra. Então, não dá, você não consegue ainda, embora os dados econômicos nessa foto estejam bons, você não sente ainda essa euforia num nível mais cotidiano, né? Acho até que se as coisas continuarem como estão, a gente vai sentir isso talvez daqui uns 6 meses, ano que vem. Agora, uma parte também você está através de auxílio emergencial, aí, desequilíbrio fiscal, contratando outros problemas para 2023, né? A projeção de PIB para ano que vem, ela tá pior do que para esse ano, por exemplo. Então, cenas dos próximos capítulos aqui. Acho que tem que reconhecer que foi um bom número. Acima de tudo, foi um bom número. Se você considera em termos relativos, então, foi um ótimo número. O mundo passa por um momento muito ruim e o Brasil tem sido, de alguma maneira, talvez até por fatores exógenos, mas dane-se, né? A gente se beneficiou bastante em termos relativos aí. Então, acho que foi um bom número, surpreendeu todo mundo. Está convergindo para 3% de crescimento as projeções esse ano, num momento muito difícil, né? De guerra, de subida de juros lá fora. E é claro que tem as nuances, né? Muita antecipação de PIB, né? O governo soltou a torneira do gasto fiscal, o monetário ainda não pegou, a gente vai ver esse juro real tão alto tendo seus efeitos ano que vem. Isso, inclusive, talvez explique um pouco da sensação do desalento, né? Porque, de fato, o desemprego ainda está alto, porque a gente está vindo da pandemia. Então, a soma, né, desse índice da inflação com o desemprego, o negócio do desalento, e é muito grande. A inflação é um problema global, isso pega, a população sente bastante isso. E eu acho também que os agentes são mais racionais, talvez não de uma forma tão estruturada, mas as pessoas meio percebem, né? Então, você olha pra frente e você vê, puta, foi um bom trimestre, mas talvez as coisas pra frente não sejam tão legais, né? Você tá vendo que o custo do crédito tá encarecendo, você tá vendo, e ano que vem vai ser pior, porque vai bater de fato na economia esse juro de 14, o juro real de 9, 8, sei lá, uma coisa gigantesca. Você vê que o mundo ainda tá em guerra, você vê, não tá sendo discutido no debate eleitoral coisas que são relevantes. Então, a população meio antecipa um pouco, eu acho, não sei se vai estar tão legal. Aí tem toda a dúvida se o auxílio continua, não continua, de onde vem o dinheiro e tal. Eu acho que essa falta de esperança também confere à população um pouco desse certo desalento aí. E, na opinião de vocês... Você é economista também, você pode... Não, sou economista, mas eu sei o meu lugar no mundo. Os dados de inflação parciais aí, mensais, estão vindo deflação, né? Uhum. Então, assim, aparentemente, o juro está adiantando, ou a gente está lendo errado e, na verdade, é só uma partezinha ali, mas a inflação do serviço ainda está ruim. O que vocês acham? Acho que ainda tá, sim, está ruim, mas está despiorando, né? Os núcleos de inflação teve um impacto aí quase que pontual, né? Do choque de ICMS, também redução do preço de combustível, que ajudou com essas leituras de deflação, mas elas não são sustentáveis, né? Nem todos os meses para frente. Acho que a gente vai ter inflação cada vez menor. Então acho que é essa leitura. Acho que o juro vai pegar mesmo a partir do 4º trimestre. E aí é uma coisa, mas os processos eles são mais malucos e complexos, né? Negócio do meio cafona isso, mas da teoria do caos, essa história do... Puta, às vezes vão ser quase 3 meses de deflação, né?
e uma economia muito indexada, aí você acaba com o que era um efeito extraordinário, acaba que ele vira mais sustentável. E aí, ó, a coisa tá tudo indexada aqui, os reajustes dos salários mínimos se dão no IPCA, a aposentadoria se dá no IPCA, você teve 3 meses negativo aqui, cara, depois vira realmente mais sustentado. Não sei como você sai dessa história. Ano que vem, acho que o andar de cima vai ser chamado a pagar a conta. A gente escreveu no Palavra do Estrategista da semana passada que, assim, ó, ações de bancos são muito legais, mas toma cuidado, porque em momentos como esse vai ser chamado para pagar uma... Tem um vilão, um malvado favorito clássico nessa história, né? Chama os bancos, aí aumenta a contribuição. Já aumentou, né? Já subiu 1 ponto até o final do ano, e talvez ano que vem, de novo, isso fica, né? Até o final do ano de qual ano? Então, eu acho que vem algum aumento de carga tributária, provavelmente ano que vem, porque não vai dar para voltar essas desonerações, nem esse auxílio vai ficar para sempre, e eu acho que vai sair por aí. Já faz sentido baixar os juros? Agora acho que não. Mas vai chegar um momento, né? O que tá na curva hoje é maio. Maio do ano que vem começaria a reduzir. Acho que ainda não dá pra saber. Não dá pra saber. Acho que até existe um debate sobre isso, porque tem economistas que falam, poxa, esse juro real, como o Felipe falou, de 8, 9, é um negócio destrutivo e meio que assim, você já resolveu o problema da inflação, só precisa esperar. Mas se você for a rigor no mandato do Copom, as expectativas de inflação para ano que vem e ainda 24 estão acima da meta. Então, aí você já começa a questionar o próprio regime de metas, entendeu? Entendi. E dificuldade prever o futuro, né, de qualquer forma. Porque olhando ali o Focus de janeiro, a previsão do PIB para esse ano, como sempre, muito longe, né? Acho que era 0,9 a projeção de PIB. O consenso estava entre 0 e menos meio no começo do ano. Chutômetro, né? Também. Sem criticar o cara que fez a projeção, mas é muito difícil, né? Principalmente no ano eleitoral, né? Não é nem difícil, é impossível. Só que a pessoa se pretende a voar, aí ela não voa, e ela fala, nossa, como você é ruim de voar. Não, cara, que não dá pra voar, não dá pra prever o futuro. É uma tarefa que a gente se auto-impõe, que ela é intangível, ela é não realizável, não execuível, sei lá. Inexequível, né? Inexequível. Linda palavra, hein? Gostei do neologismo que o Dorfão criou aí também. Como é? Despiorar, Dorfão? Despiorar. Adorei. Pergunta do ouvinte. Antes da pergunta do ouvinte, eu quero mandar um beijo nosso para um ouvinte que mandou um e-mail chamado Eloy da Ross Júnior, um neurologista, mandou um e-mail maravilhoso. Se vocês não leram, eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Porque tem pontos para todos nós. Maravilhoso, obrigado, Eloy. Manda pergunta pra gente, manda sugestão de tema, comentários, por favor, puromalte@empiricus.com.br ou pode mandar pro zap do Nelsinho, 11 941460690. Eu tô amando fazer esse programa para o Nelsinho hoje, hein, Nelsinho? Ó, eu e você aqui, ó. A gente nunca fica assim, frente a frente. Esse Feng Shui aqui, dessa nossa mesa, tá reviravoltas esses dias. Pergunta do ouvinte. Pergunta que eu escolhi é do Gustavo Amorim. Escuto Puro Malte desde o começo do ano. Sou fã dos papos de vocês. É bem interessante ver os pontos de vista e também gosto das dicas culturais. Quero falar sobre o Brasil e seus recursos minerais. Especialistas dizem que se o Brasil explorasse mais esses recursos, poderíamos ter grande acúmulo de riquezas. Temos muitos tipos de minerais em nosso solo e muitos outros países estão de olho nisso. São minérios que podem ser de grande importância para a nossa indústria. Mas temos um grande dilema. A maioria desses recursos estão na Amazônia. E por isso temos a grande dificuldade dessa extração por fatores ambientais. Mas será que seria interessante fazer um grande estudo para o mínimo impacto ambiental? E se fosse feita uma grande compensação de plantio de árvores, poderíamos então explorar esses recursos? Por exemplo, se um local for retirado, se em um local forem retiradas 2.000 árvores, que tal plantar 20.000 em um local próximo que esteja degradado? Ou plantar 10.000
próximo do local e mais 10 mil no Cerrado e Mata Atlântica, que estão muito mais degradados. Enfim, são perguntas de difíceis respostas, mas queria ouvir vocês. Um abraço. Bia Nantes. Foda, né, Bia Nantes? Nossa, Essa muito. solução aí. Não, e essa coisa de minerais é uma coisa tão abstrata pra mim. Vocês têm isso também? Não, especialistas dizem pra mim é maravilhoso. Não, eu coloquei aqui, eu lembro na escola que tinha essa coisa, sais minerais, eu nunca entendi, tipo, sal mineral, tipo, o que é isso? Aí eu entrei aqui pra ver, sais minerais são substâncias inorgânicas contendo cátions e íons metálicos, tipo, eu não entendi. Pô, agora sim. Eu não entendi nada. Cara, eu não consigo opinar. Eu gostei da pergunta. Eu até fiquei pensando, tomara que a Roberta faça, que eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, mas eu não sei opinar. Não, o programa de hoje tá com umas perguntas difíceis. Hoje é questionário. Prova. Porra, eu me lembrei de uma reportagem que eu fiz, tipo, há 1000 anos, quando eu trabalhava na Gazeta Mercantil, e que eu não vou me lembrar aqui precisamente, mas enquanto você estava falando, Bia, eu me lembrei. E, puta, era ali, puta, o chefe de reportagem meu cismou com essa matéria e porque queria que eu fizesse, puta, eu não via a matéria, não conseguia, mas em síntese a matéria dizia o seguinte, tinha aumentado, vou falar bem imprecisamente, mas assim, tinha aumentado o território brasileiro no mar, assim, tipo 20 mil, não sei, léguas para o mar, a gente então tinha como se fosse mais terreno brasileiro ali, e tem uma puta riqueza embaixo do mar. Por exemplo, o pré-sal, ali. Por exemplo, o petróleo no pré-sal, que até hoje os caras não descobriram como tira, mas tá lá, é nosso. Porra. E vários outros minérios ali também, vários. Eu me lembro de fazer um infográfico gigante. Descobri até nesse dia que o diagramador do jornal era daltônico. E é bem complicado você ter que derrubar ali a Amazônia para explorar. O que eu acho que ele tem um ponto de interessante, deveríamos estudar, né? Pelo menos saber mapear, entender qual é a riqueza ali que a gente tem de verdade, né? Não sei, o que vocês acham? Putz, eu não sou um engenheiro ambiental, né? Não tô nem perto disso, mas eu desconfio que, ao contrário da álgebra, né? Os biomas não têm propriedade comutativa, né? Se você for lá e tirar 10% da Amazônia e plantar 10% de pinheiro em outro lugar, você está destruindo o ecossistema e não vai conseguir reproduzir a mesma riqueza de fauna e flora com isso, né? Então essas compensações, elas são meio perigosas, né? O mercado de carbono é super legal, tá? Acho que ele resolve grandes problemas, mas também não dá para você abusar desse princípio de que tira daqui, põe ali e tá tudo bem, né? Então essa é a preocupação. Agora, que tem que estudar, não tem dúvida nenhuma. Às vezes você descobre formas de usar, de extrair o potencial mineral sem afetar ou até converter uma parte daquela riqueza em prol da Amazônia, né? Acho que tem bastante ideia inteligente para ser explorada aí. Eu acho que a gente achou a pergunta difícil porque, de fato, ela provavelmente não tem uma resposta, né? Espontaneamente a gente falou, nossa, que pergunta difícil. E eu acho que essa ideia que parece boa, né? Muita gente fala isso da Europa, né? Por que a Europa não planta mais? Vai plantar onde? Né? Não tem lugar, não tem espaço, não é... Como mas reconstrói a Amazônia em outro lugar, mas como? Não é assim, ó. Aperta um botão e põe metade da Amazônia ali na Caatinga, põe outra metade no Centro-Oeste, não dá, né? Agora, o que eu acho aqui é que é uma escolha que a sociedade vai ter que fazer, provavelmente. E assim, da forma como foi colocada, a resposta objetiva parece, claro, tem que estudar, tudo tem que estudar, né? É nada mais legítimo do que estudar tudo. Vai privatizar a Eletrobras, tem que fazer um estudo muito sério, né? Claro, sempre tem que fazer um estudo muito sério. Mas provavelmente, eu também, meus conhecimentos de problemas climáticos se resumem ao livro do Bill Gates sobre aquecimento global, ou seja, a superficialidade é enorme, então eu também não vou falar bobagem provavelmente, mas dificilmente você vai escapar de ter que escolher, né? É legal ter uma Amazônia intocada e preservada? Pô, é óbvio que é legal. Também é legal, sei lá, você de alguma forma degradar 5% da Amazônia e fazer uma economia o máximo sustentável possível, que também vai trazer problemas, mas vai gerar uma enormidade de riqueza para você devolver à comunidade ribeirinha e sem outras possibilidades econômicas na Amazônia e transformar a Amazônia talvez num polo
de economia sustentável, mas sem grandes ilusões, que vai ter algum impacto ambiental, pô, também, será que não vale a pena, sei lá, menos 5% da Amazônia contra 20% de geração de riqueza? Talvez valha. Aí a sociedade vai ter que escolher o que ela quer. E com seus ganhos e prejuízos de cada lado, né? Acho que falta às pessoas, às vezes, entender que elas vão se deparar com escolhas. E não são... As duas são corretas. É simplesmente o que você quer fazer. Você quer mais meio ambiente, muito legal, ou você quer um pouco menos de meio ambiente com um pouco mais de renda? E não vem falar que não tem conflito. Normalmente tem conflito entre essas coisas. Eu acho que a pessoa fala, a escola não presta, só aprende coisas idiotas, tinha que aprender educação financeira, cozinhar. Tá, beleza. Não concordo com isso nem um pouco, né? Mas assim, poderia, acho que de qualquer forma seria importante as pessoas terem noção de educação financeira também, sim. E estudar química também, porque é importante. Mas aprender trade-off Nossa, na isso escola é fundamental. seria fundamental, Trade-off embora seja fundamental. tão chato. É muito chato aprender que você escolhe uma coisa... E renuncia a todas as outras. Não, e assim, é aquele nosso papo até de se as pessoas votam certo e tal. Gente que fez economia, que tá em altos cargos e não entende. Não As entende. pessoas não entendem. Custo irrecuperável é uma boa também. Custo irrecuperável. E isso do cara não tem o melhor, você tem o menos pior, né? Uhum. Mas o ideal seria um que é assim. Bom, eu tô muito abstrato aqui, que eu tô falando de algumas Eu sei o que você tá figuras, de falando. algumas situações do meu dia a dia Eu aqui. sei muito. Cara, se a gente tivesse esse dado, aí a gente poderia falar, então, mas é que a gente não tem esse dado. Pois é, muito difícil. E eu lembro na Casper, eu tive uma professora, não sei se você conheceu, a Maria Inês Nassif. Sim. Nossa, ela era muito boa, né? E ela dava aula de jornalismo opinativo. E aí um dia ela veio e propôs pra classe ali, ó. Foi bem naquela época que deu o tsunami no Japão, que foi uma tragédia ali, né? Foi um tsunami e um terremoto, ou o contrário, lembra? Sim. Fukushima. Uhum. E aí ela propôs que a gente fizesse um texto opinativo sobre energia nuclear no Japão. Aí ela falou, mas deixa eu dar os dados aqui. O Japão é desse tamanho e tem não sei quantas mil pessoas, não dá pra fazer hidrelétrica, não dá pra fazer não sei o quê. Essa é a opção mais limpa, ela é a opção mais barata, é a melhor opção, mas pode dar um desastre, que é isso. A outra opção é comprar de fora, não dá, é caro pra caramba, implicaria... Aí, agora vocês vão ter que opinar. Não tem saída, tipo, é tudo ruim, eu não quero opinar. E foi muito bom. Nossa, essa professora, ela é sensacional. E eu lembro até hoje, assim, tipo, cara, é isso, sabe? Não tem saída fácil. Enfim. Você sabe que o Taleb trata de Fukushima, né? Como um exemplo de um cisne negro. E entre outras coisas, ele trata disso como assim, a questão ali é que os desastres naturais foram tratados como distribuições do médio cristão, ou seja, que você não tem caudas tão longas. Então como é que foi projetado Fukushima? Eles pegaram o maior terremoto, o maremoto da história e falaram assim, vamos fazer uma usina que resista ao maior maremoto da história. A questão é que ser o maior da história era o maior da história até aquele momento, né? Então, assim, a variância dos desastres naturais, ela é maior. Então, talvez fosse solucionado ou pelo menos reduzido o risco de Fukushima se você trabalhasse com distribuições não gaussianas para os desastres naturais e feito uma usina que resistiria ao maior terremoto da história vezes 2. Perfeito. Não. É o Taleb que falou, então o mérito dele, né? Amei. E é isso aí, tudo tem risco, né? Essa que é a verdade. E a gente não tem o controle de nada. De nada. Posso falar? Eu queria falar no Puro Malte uma experiência pessoal do parto do Gabriel. Ai, queria muito saber. Não, porque tem questões filosóficas aqui que me interessam também. E biológicas também. Porque a Gabi tava toda machona, né? Na véspera do parto. Não, da outra vez a gente foi muito cedo pro hospital, fiquei lá 13 horas, então agora assim, vai estourar a bolsa, eu vou demorar pra ir pro Einstein, vou tomar um banho ainda, vou comer um lanche, tá tudo tranquilo. Aí começou as contrações lá, mas foi um negócio rápido, fomos voando pro Einstein.
Que delícia. E... Sem tomar banho, sem comer. sem tomar banho. Eu já, não, sem comer não dá. Já tava bem lanchado, que eu sabia do risco. Fome não gaussiana, já não dá. E aí... Mas aí o que eu queria dizer assim, puta, é assim... duas coisas que me chamaram muito a atenção. O primeiro parto foi radicalmente diferente do segundo parto. Todo mundo fala assim, o segundo é mais rápido que o primeiro. Sabemos, né? Mas assim, foi também... diametralmente oposto, um super longo e demorado e outro super rápido e intenso, e claro que o Gabriel tem 2 dias de vida, ainda é muito cedo, mas assim, e a experiência a Maria, a personalidade da Maria, comparado do Gabriel, os mesmos pais e tal, completamente diferentes. Então assim, puta, no fundo a gente não sabe nada mesmo, vem meio um pouco, claro que a educação importa, o fenótipo importa e tal, mas assim, meio vem cada um com o seu jeito e a gente tem que assumir a nossa insignificância cósmica, abaixar os nossos egos e viver bem de boa, porque a gente não sabe nada mesmo. Inclusive, eu tenho aventado a hipótese da astrologia. Ixi, Maria. Vamos lá. Não, assim, que se faça uma distinção importante entre astrologia e astronomia. Não, eu sei. O que acontece? Assim, se a pessoa me conheceu e me perguntou meu signo, acabou. Ela morreu pra mim. Aqui. Morreu não, mas assim, se a primeira pergunta que você me faz é essa... não teria sucesso. Eu não consigo... É um preconceito meu, eu sou péssima, eu tô cheia de preconceito, né? Então, assim, já me cansa na hora. Eu tenho Áries aqui, ó, tatuado, não sei o quê. Uma vez gente, que circo isso aqui, tchau, sabe? Tipo... E eu sempre achei isso. Porra, como que eu nasci num dia, o outro nasceu em outro país, 10 dias antes, é o mesmo signo, é a mesma coisa, que ridículo, isso aí não presta, horóscopo, nada a ver, você lê qualquer um, faz sentido, tá. Mas eu ouvi, por acaso, porque eu tava vendo as paradas do Spotify, e aí ficou em primeiro um podcast de astrologia, de uma mulher que chama Isabela Mesadri. E eu conheço a irmã dela porque ela fazia os bolos do Mateus de mêsversário. E essa mulher é um sucesso, ela tem, assim, milhares de seguidores no Instagram. A do bolo ou da astrologia? A da astrologia. Tá. E aí eu fui ouvir um podcast dela. Tem muito daquela coisa meio esotérica, magia, que pra mim é meio demais. E eu não curto... Em geral, isso vem associado a uma personalidade que eu não gosto. Tipo, alguns tipos de discurso que não é o meu. Mas ouvindo ela falando de mapa astral e de... Cara, na verdade não é que é o signo, então assim, aquelas pessoas que nasceram naqueles 29 dias, mas talvez a posição dos planetas, tudo associado ao que tá acontecendo naquele dia, então não é só o signo, é o ascendente, é onde tá o sol, é onde tá não sei o quê. Será que isso talvez não tenha algum impacto? E é uma coisa única naquele dia, naquela hora, naquele lugar que você tá. Será que não tem a ver com isso? Não, por isso que eu fiz a medida de distinção. Na astronomia eu acho que tem. Tanto que a gente chegou no hospital e falou assim, nossa, tá chegando muito bebê hoje, porque a lua tá virando. Então, assim, essa influência astrofísica sobre os comportamentos, eu acho que isso tem muito. Mas para isso cair num campo ali da magia esotérica, assim, não, mas porque também essa história das múltiplas influências, do ascendente, não sei o que, também é a porta de saída pra... Então eu sou Rodolfo assim. é leão. O Rodolfo é o cara assim, é o leão -1, né? Quem convive com ele, o cara não tem nada a ver com o leão. Mas é que o ascendente dele, você não tá ligado. Não, mas o ascendente também é leão. E a lua? Não, mas a lua, então mas é isso. Cara, eu fiquei com vontade de fazer um mapa astral só pra ver. Porque eu vi ali que, cara, talvez seja legal se você fizer com uma pessoa boa, tal. Não, eu já fiz. E o horóscopo? Eu já fiz. Você já fez? Fiz. Posso dar minha opinião aqui? Eu queria dizer algumas coisas sobre isso. Eu entendo o que você está falando, Bia, e eu acho que é isso, é essa foto única da pessoa, daquele momento do nascimento, que tem o alinhamento dos astros, e que aquilo com certeza pode ter alguma influência em alguma coisa. Sei lá, é isso. Nenhum filho meu nasceu na virada da lua, por exemplo, e era uma coisa que me irritava, que as pessoas falavam, hoje vira a lua, hein, vai nascer, e eu pensando, puta que eu pariu, não tá nem perto. Então, assim, tinha isso. Isso é uma coisa. Outra coisa, Gabrielzinho é virgem. Sim. Certo? Nasceu virgem. Eu tenho 2 signos na minha vida, no meu círculo, sempre. Virgem e Capricórnio. São as pessoas que eu me dou melhor na minha vida. Muito, muito, muito. Você é Capricórnio, né, Felipe? Sim. Eu me dou... Uma Tchê também, a Paula é virgem. Meus melhores amigos são Dinesa, que escuta a gente lá
é virgem, então, pô, são as pessoas da minha vida, assim, sempre, virgem e capricórnio, me dou bem, tudo bem, mas, aí voltando no que o Taleb disse, e nos riscos que a vida se coloca, e, pô, a obstetriz que acompanhou os meus partos tinha uma formação ali de astrólogo, então o bebê nasce, ela já bate ali na hora, já te fala o signo ascendente, a lua, não sei o que e tal. E, pô, e aí você vê o Nico, entendeu? Canceriano, com ascendente em touro, puta, muito amoroso, menino desde sempre, porra, aí de repente vem um cisne negro ali na vidinha dele que muda completamente, entendeu? Então, não quer dizer nada, eu quero Não, dizer. não, mas aí eu acho que são duas coisas diferentes, assim, acho que não, o que você tá falando é válido, super válido, mas isso não necessariamente tira o valor é um aumento de probabilidade, entendeu? Quer dizer assim, ó, não quer dizer também o que os anedóticos, não quer dizer assim, você nasceu com um bom mapa Não é astral, uma projeção não, pro futuro, é isso? não, é um aumento de... Na média, os capricornianos são mais metódicos. Quer dizer que você não vai encontrar um capricorniano. É uma distribuição, Isso. entendeu? Eu acho que isso é... Assim, ó, as pessoas têm esse mapa astral aqui, mas não quer dizer que... O mapa astral maravilhoso, mas não quer dizer que não possa dar cagada com essa pessoa, entendeu? Isso, exatamente. E aí eu queria acrescentar mais uma coisa. Eu tenho uma fita cassete do astrólogo que fez o meu mapa astral quando eu nasci, porque minha mãe é muito do mapa astral. E o cara tá falando lá, Bia, ele fala duas coisas, que desde criança minha mãe me mostra e me chamou a atenção. Uma, tenha rédeas curtas com essa menina. Olha só. Aqui, ó. Minha mãe fala sempre, quando eu era criança, ela falava, sempre falou aqui, ó, leva a Roberta aqui, ó. Coitada, não conseguiu. E outra coisa, que eu ia ser jornalista, olha só. Será que eu sou jornalista porque eu escutei ele falar? Ou... isso é outro problema. Também, é. Mas só pra constar aqui, pra também... Não é que eu acho que é determinístico e nenhuma projeção pra vida. Eu acho que talvez é mais uma ferramenta de autoconhecimento, que eu já tô de saco cheio dessa merda também, de autoconhecimento, porque é tanto autoconhecimento que tá muito alto, né? Então, assim... É uma fábrica de narcisistas, esse tempo do autoconhecimento, né? Virou uma desculpa. E eu li preciso achar no New York Times um texto sobre isso, sabe? Que virou tudo sobre, como eu, porque isso não me faz bem, essa é a minha verdade, esse é o meu, não sei o que, meu filho. Tem um mundo aqui também. Tipo, o autoconhecimento é pra você ficar melhor pros outros, né? Não pra você. Não, e também assim... na verdade eu descobri porque eu tenho esse comportamento... Por causa disso que aconteceu. Tipo, nossa, só tá sendo cuzão. Né? Isso. Também. Nossa, muito isso. Bia, você tá cada vez melhor, sabia? Você é maravilhosa. Seu processo de autoconhecimento tá sendo ótimo. Tudo nosso, nada deles. Senhor dos Anéis ou Star Wars? Não vi Star Wars. Então, Senhor dos Anéis, gosto bastante. Não, original? Tá valendo o Star Wars original? Luke Skywalker, Jedi. Pô, não, acho Star Wars. Mas eu gosto do Senhor dos Anéis também. Viu que saiu um novo, né? Eu vi. Não, esses novos eu não assisti, pra ser sincero, mas os originais são muito legais do Star Wars. O episódio 4 ali, os 4, 5, 6, né? Eu acho muito legal. E o rolê ali do Luke com o Darth Vader é um rolê legal também. E é bem arquetípico, né? Do herói e tal. Puta, eu gosto dos dois, mas Star Wars pra mim tá bem acima, né? Pra mim, o Senhor dos Anéis, naquela hora ali que tá quem que é? O Frodo com... Sam. Com o Sam ali, meu. Puta, demora 3 horas. Os caras ficam sofrendo, um brigando com o outro lá. Tipo, puta, resolve logo isso aí, pelo amor de Deus. Os caras gastaram milhões naquela cena do Orfão. Tem que valorizar. Próximo. Tudo nosso, nada deles. Pub ou boteco? Rodolfo Amsterdam. Puta, e depende da temperatura também, né? Não, boteco na rua, no calor, na calçada, é insubstituível. Mas sei num pub inglês também, num frio de 0 grau, é em Londres, né? Mas sabe que eu sinto muita falta de ter pub de verdade, assim, no Brasil, sabe? Tipo, tem um pub e tal, aí não é uma balada o negócio, não tem nada a ver com um pub, né? Tipo, um lugar quieto, que você entra num buraco e fica tomando cerveja em paz. Uma cerveja daquela, assim, né, Dorf? Aquela Guinness gigante ainda. Acho que é a mesma coisa. E saudades daquele pub que a gente ia em Folkestone, né?
Tem uma dica cultural que eu lembrei aqui. Tem um livro do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que chama Cartas do Papai Noel. Que são... Os filhos dele escreviam cartas pro Papai Noel e ele respondia como se ele fosse o Papai Noel. E aí virou esse livro, é bem bonito. Destaque especial para aquele hotel que a gente ficou em Folkestone, que você gostou bastante. Lá vem, Não, era horrível. Era horrível. Foi horroroso. Não tinha chuveiro, você tinha que tomar banho na pia. A turma que exagerou no velho investing. Não gastar dinheiro. Não, horroroso, não tinha jeito. Eu não tenho. Eu sou muito provinciano, assim, eu viajei muito pouco pra fora, né? Eu nem consigo opinar direito sobre os pubs e fui. Pô, lá em Senhora do Porto só tem boteco, né? Então eu sou uma pessoa mais do boteco. Mas, pô, quando eu fui em Folkestone com vocês, foi mó barato e adoraria ir de novo também. Eu sou mais do boteco também. Adoro o boteco, adoro aquela cerveja no balde. Mas Adoro pra ser justo aqui mercearia. também, não é um hábito mais que eu tenho muito, assim. Mas eu tinha bastante. Também não. Mas é ótima a conversa de bar, né? Com pouca Boa gente demais. também, aquela cena, muita gente, aquele puta barulho também, já não gosto mais. Também. Puta, assim, uma mesa com poucas pessoas, amigos de verdade, conversas profundas, isso é um sonho. Eu também prefiro 1000 vezes isso. 1000 vezes. Já tô vendo a Copa do Mundo, vamos ver todo mundo junto. Não, vamos ver, puta, no máximo 3 pessoas ali, naquelas bolas, que a bola chega na área, gol, gol, gol! Puta, calma, Nossa, mano. sim. Não, certamente a culpa do Brasil ter perdido da Bélgica em 2018 foi o lugar onde eu assisti, que tinha uma senhora lá que tava torcendo contra e assim, já era, já perdeu. Cara, eu tava Quer vendo a hora que alguém ia matar. bater nela. Nossa, pô, eu fui. Nossa, o cara foi. Outro dia eu fui no estádio, o cara ficou falando mal do Roger Guedes o jogo inteiro atrás de mim. Eu quase, assim, eu me contive, sabe? Falei, mano, para, velho. Deixa o cara jogar bola. Para, mano. Quem é Roger Guedes? É um atacante do jogador? Corinthians. E o cara ficou, putz, tá louco, mano. Nossa, aí tem uns clichês com Copa do Mundo, que aí não pode gostar da camisa da CBF, porque, meu Deus, põe a Nossa. porcaria da camisa, sabe? Não enche o saco, meu. Vai ser feliz. É. Só porque, cara, se apropriaram dessa camisa pra ir numa manifestação idiota e agora eu não posso usar a minha camisa? Não, Assinada pelo Ronaldo? Como é que lida com essa camisa? Porque não pode lavar, né? Porque senão vai sair a assinatura dele, mas eu quero usar. Eu não sei o que fazer. Sabe o que a gente fazia lá em casa? Porque O quê? tinha esse clássico que levava no Corinthians, o Marcelinho assinava e tal. Uma coisa cafonérrima. Mas que soluciona esse problema? Bordar as assinaturas. Ah, Então eu tenho uma camisa Olha. bordada das assinaturas do Corinthians, tipo de 98, assim. Aí você usa, lava, tranquilo. É. Boa. Boa ideia. Não, porque aquela assinatura do Não, Ronaldo nunca usei ali, vou também. fazer o quê? Nunca usei também. Não, e aquela, o que me irrita muito nos jogos também, quando você tá assim, assistindo de galera, né? Aquela bola assim, tipo, o cara cruza a bola, aí o atacante tá perto do gol, só ele e o goleiro, só que assim, a bola pinga na frente dele, a bola chega na coxa do cara, aí o cara tenta fazer um gol de coxa, só que ele tá perto do gol e só ele e o goleiro. Nossa, como perdeu esse gol? Assim, cara, essa bola era impossível, cara, assim, você não entende como essa bola é difícil Sim. quando ela chega pra você. Sim. Se a bola estivesse pegando fogo, estaria mais fácil de fazer o gol. Tipo, cara, não, essa bola era muito difícil dele fazer esse gol. Nossa, Não, mas- até minha mãe fazia, cara, não. Para, não, mas para, eu acho para. que quem nunca jogou, sabe? Quem nunca Sim, se colocou sim. ali, né? E aí você Sim, fala, mas pô, então, o mas cara tudo tá bem, aí. nunca jogou. Só que não sai cagando regra, Não, entendeu? então, nossa, eu sou muito chata com isso, porque, assim, como quase ninguém gosta de natação, eu assisto as coisas de natação sozinha. E aí eu não gosto, assim, de quase ninguém vendo comigo. É uma coisa muito importante. Tipo, Eu assim, a só assim com Olimpíada, futebol. o Mundial, é uma coisa muito importante. Então eu vejo as pessoas que curtem futebol muito mais do que eu falo, sério que você quer essa zoeira? Aham. Tipo, isso não é importante pra você? Então, cara, Não, é irritante. porra. Já tô tensa. É, puta, não, gosto de ver. A Gabi já veio com essa. Ai, a gente vai. Não, vai ser assim. É eu, você, assim, uma turminha. Turminha tem regras. Tem né, regras claras. O Ricardinho vai falar, vamos ouvir, vamos analisar o plano tático do adversário. Porra. Amo Copa do Mundo, estou super animado. Muito legal. Nossa, eu também amo. E o que vocês acharam da camisa nova? Vocês viram? Tem Não um animal print, Dito assim. isso. Vocês não viram? Óbvio, né? classicona, né? Sem esses negócio de onça, sabe? Você não gostou, Bia? Não. Peguei Puta, eu não aqui. curto essa ode também a esse negócio
Brasilzão do mato, puta, meu, não curto, entendeu? Já tem essa visão, que você vai lá pra fora assim, nossa, mas na Avenida Paulista tem jacaré cruzando. Mano, não é assim, velho. Aí você vai e mete uma onça na camisa, mano. Eu Vamos achei vender aqui o ridículo nosso também. polo tecnológico do Recife, lá em Campinas, a USP, né? Nossa, porra. Felipe, concordo tanto com você, mas tem a ver um pouco com o negócio que a gente conversou também na semana passada. Tem um link aqui, não sei se foi semana passada, mas teve muita gente que achou que colocaram aquele animal print porque tá passando no Vale a Pena Ver de Novo o Pantanal. Não é no Você acredita? Não Vale a Pena Ver de Novo. É uma nova novela. É né? uma refilmagem do Pantanal. Pô, tô muito por dentro da programação da Globo, caraca. Dan Stuba, que tava lá, nosso grande amigo. E... Ô, Dan Stuba aqui, te perdi lá, espero que vocês estejam não, eu ouvindo também não a tô gente. assistindo, mas Pantanal marcou minha infância. O Regis, meu Então. primo, ele tinha gravado em fita cassete toda Pantanal, tanto que ele gostava. Ele era apaixonado pela Juma Marroa. Vamos trazer Um apelido o Regis carinhoso que eu hoje. dei pra Gabi. Juma Marroa. É uma pessoa muito calma. Ai, maravilha, último. Tudo nosso, nada deles, Nintendo Mega Drive. Bianante. Nem sei o que é isso. Super Nintendo é aquele do Mario e Mega Drive é o do Sonic. Eu nunca joguei, nunca tive videogame, então não sei opinar. Não, mas peraí, vamos ser rigorosos aqui. É o Nintendo ou o Super Nintendo? Faz O muita Super. diferença. Ah, tá. Não, daí o Super Nintendo dá um pau no Mega Drive. Também acho. Mas eu gostava do Sonic. Do ponto de vista técnico, eu concordo com o Rodolfo. E a Nintendo evoluiu muito mais, né, do que a turma do Mega. Mas eu era um cara do Mega Drive. Eu gostava, mas tinha um jogo do Batman do Mega Drive que era incrível. E Super Monaco GP também. Que eu, modéstia à parte, era um dos melhores jogadores do mundo. Eu fui pra final do Final Lap do Shopping Eldorado com 10 anos de idade, porque eu era uma criança prodígio. Eu sou um bom motorista até hoje. Não tenho carteira, mas sou um bom motorista. O Castlevania era legal do Mega Drive. Castlevania, animal do Mickey, puta, animal. E Não, e o Evander Alex Holyfield. Kidd? Não, Evander Holyfield é um dos melhores jogos de todos os tempos. E o Rock também. Que tinha que ser Alex jogar Kidd, com... vocês não jogavam? Alex Kidd era do Master System, né? Ah, Master System, puta, tô Uma mal. edição, não, é uma edição anterior do Mega. O Mega é uma evolução do Master System. Ai, podia ter um jogo do Pantanal pra gente ser a Juma. Juma, tá certo? Pô, Juma... Não, só um comentário sobre isso que eu ia fazer. Pô, eu tava ouvindo a rádio outro dia, 89, né? A Rádio Rock. Aí o cara tava entrevistando uma banda australiana. E eu fiquei com uma vergonha, porque o cara falou assim, nossa, é verdade, porque na Austrália você abre a privada e sai uma cobra de dentro. Eu falei, cara, que é isso? Isso é essa Meu visãozinha... Estereotipada, Estereotipada, né? Puta, zoado. Mas é muita Que- ignorância, porque deve ter 100% de saneamento na Austrália. O cara E não ele sabe nada ele fez disso. meio zoando, assim, sabe? Ah, Meio tá. brincadeirinha, assim. Mas, puta, eu achei, cara, você ia Ai, gostar que de ir sem lá graça. Você ia gostar de chegar lá em Barcelona e o cara te perguntar, é verdade que no seu escritório tem lá cobras, tigres e um macaco, mano? Não, é muito péssimo, horrível, horroroso. Dicas culturais. Minhas dicas culturais são as seguintes. Uma, eu vou colocar um link aqui de uma matéria que o G1 fez essa semana, falando sobre... Bom, tá na febre do álbum de figurinha, né, da Copa. Inclusive, tô vendo aí na Empíricos que o pessoal tá em polvorosa com as figurinhas. E muito boa a reportagem de um menino que desenhou o próprio álbum de figurinhas. Uma história legal, assim, bem interessante. Achei muito criativo o menino ali. E como as crianças têm essa capacidade, né? Então, achei legal. E outra coisa é o documentário da Brené Brown, que entrou no HBO Max. Não sei se vocês já viram. Aliás, não sei se entra hoje. Inclusive, parece que hoje sobe na HBO Max também o Elvis, né? Já? Ah, é mesmo? Já? Você vê como o cinema perdeu, né? Mas ficou bastante tempo em cartaz, né? Que o Felipe foi no fim da... Eu não sou o early adopter das coisas, né? Como Sim. vocês já devem ter percebido. Mas boa dica, vou pôr aqui também nas dicas. Putz, eu tô lendo um livro que eu acho que todo mundo aqui vai adorar. Especialmente minha amiga Bia Nantes. Chama Derrubar a Árvores, uma irritação. É do Thomas Bernhard. É uma história muito comezinha, né, vamos dizer. Assim, um cara que ele era
É um vienense que sai de Viena e vai morar em Londres por décadas. Depois ele volta pra Viena velho. E encontra um casal na rua que ele odeia. E esse casal convida ele pra jantar e ele aceita. Então, pelo menos o começo do livro se passa ele nesse jantar. É um fluxo de pensamento, né? Falando assim, o que eu vim fazer aqui? Eu já sabia que eu odiava esses caras, todas essas pessoas. Só que eu não consegui falar não quando os caras me convidaram e agora eu tô nessa merda, nessa poltrona. É maravilhoso esse livro. Deve ser ótimo. E a importância da transparência, né? Consigo mesmo, né? E numa alusão metalinguística ao livro aqui, eu tinha prometido que eu não ia assistir o Game of Thrones novo e eu assisti o primeiro episódio e gostei muito. Eu não vi esse novo porque a Juma não gosta, né? Então... Você não gosta de Game of Thrones? Não, odeia. Cara, eu tô refletindo sobre você ter achado que eu vou amar esse livro. E eu vou! E eu sou esse cara. Mas o Memórias do Subsolo tem um pouco isso, né? Tem. Ele é chamado, ele vai nesse jantar com os ex-amigos dele, sabendo que ninguém curte ele, que ele também não curte os caras, e o que ele tá fazendo lá? Enfim, eu vou dar umas recomendações aqui bem felizes, que é, primeiro, tá tendo o US Open, e tem essa coisa de ser o último torneio da Serena Williams, né? Então, pro primeiro jogo dela, prepararam assim, ninguém sabe quando vai ser o último. Ou ela ganha, e aí vai ser o último jogo. Ali todo mundo saberá que é o último, se ela chegar. Mas todo jogo pode ser o último, né? Caso ela perca. Então tá muito legal, diz que tá, assim, uma corrida pelos ingressos e as pessoas enlouquecidas com ela. E ela ganhou da número 2 do mundo no último jogo. Ia ser muito legal se ela ganhasse, né? Então a dica é assistir o US Open e a carta de aposentadoria que ela escreve é uma matéria da Vogue. Até tem todo um simbolismo dela ter escrito na Vogue, não na ESPN ou numa revista de esporte, né? Então esse segundo passo dela, essa coisa da moda, dos investimentos, enfim. Essa é uma dica. E a outra dica é podcast da Trip, que eu tenho indicado aqui, com a Bárbara Gância. Eu gostei muito. Ela é bem louca. Tipo, ela é, assim, completamente... Né? Não curtia muito ela, até eu ler o livro em que ela fala muito sobre o alcoolismo, né? E aí, pra quem não quiser ler o livro, o podcast trata bastante da questão do alcoolismo dela e fala dos pais. Eu nem lembrava disso, que os pais dela eram tipo elite paulistana mesmo, assim, italianos, cheio da grana e envolvidos com automobilismo. Uma história bem louca e principalmente a parte do alcoolismo achei muito, muito interessante. Eu queria recomendar que as pessoas ficassem ligadas na semana que vem, que vão ser super novidades aqui na Empíricos e na Vitro. E que as pessoas que nós estamos estruturando a melhor área de assessoria de investimentos propriamente dita do mercado financeiro. Então, se você tem mais de 100 mil reais, gostaria de ter um bom assessor olhando para a sua carteira nesse ambiente complexo de investimentos e cheio de oportunidades ao mesmo tempo, me mandem um e-mail, por favor, para felipe.miranda@empiricos.com.br e eu vou encaminhá-lo para um belíssimo assessor para ajudá-lo na sua carteira de investimentos gratuitamente. Um presente do Puro Malte para você. E tenho 2 recomendações de filme, que são também, vocês verem que eu não sou um orlandópter, que eu estou vendo e revendo clássicos. Juventude Transviada, com James Dean. Muito legal. Acho que filme de 1955. E é Puta, é isso, meu. Essa galera tem que ter as pessoas não podem perder um pouco da rebeldia delas. E James Dean, um gato, né? Que homem. Netflix? Amazon Prime. E não terminei ainda, que eu parei ontem, mas Thelma e Louise também. Nossa, amo isso. Que legal, Thelma e Louise, meu. É isso. E Outra um abraço, forma, não sei se vocês vão lembrar, 3 abraços para MM Judeu. Que vocês não Você vão lembrar. conheceu ele? Pularam em mim aqui embaixo. E para outro grande abraço que eu descobri, que Ricardo Lerner Castro, que passou em primeiro lugar na USP, um dos maiores gênios com quem eu pude estudar, é ouvinte do Puro Malte. Hoje ele é CEO do CPPIB no Brasil. E fiquei feliz de saber que ele é nosso ouvinte. Eu admirava muito ele e o Antônio.
eram grandes alunos da FEA quando estudaram comigo. Que maravilha, que bom. Chegamos ao fim. Sexta-feira estaremos juntos, os 4 aí, de novo. Se é que Antônio não vai nascer justo na sexta, hein? Vamos ver. A ver. Qual que vai ser o mapa astral dele? Vamos ver. Vamos ver. Então tá bom, gente. Até a semana que vem. Um beijo, tchau. Escreve pra gente, por favor.